Palavra de Deus. Glória a Deus, bendito é o nome do nosso Mestre, o nosso amado Jesus. Meus queridos irmãos em Cristo, eu quero trazer uma breve reflexão das nossas vidas para nos salientar algo muito interessante, muito importante. Às vezes nós queremos desfrutar do melhor de Deus, mas na maioria das vezes nós não queremos estar naquilo que Deus ele quer para nós. E eu quero aqui ligeiramente tentar ressaltar alguns pontos, o qual Jesus, o nosso mestre, ele deixou para nos orientar. Jesus ainda em seu discurso, em suas ministrações, na sua palavra, ele deixa para nós umas expressões muito fortes. Nós como crentes, cristãos, nós como seguidores, e nós como aqueles que dizemos ser uma pedra na aljava de Cristo, aquele que é utilizado para derrubar gigante. Mas há uma expressão muito linda, muito forte de se ouvir, e eu gostaria que você me acompanhasse, você que gosta aí de reflexão, você que gosta de ser edificado através da palavra de Deus. Abra junto comigo no livro de João, capítulo de número 15. Daí então você vai ter a ideia da expressão do que Cristo ele quer nos orientar neste momento através da sua inerrante palavra. E é algo assim que o que Jesus ele disse aqui nos transforma, nos deixa olhar mais para a eternidade e observar algo que é muito profundo. Capítulo 15 de João, o versículo de número 1, essas são as expressões de Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Veja a expressão de Jesus. Ora, Jesus ele está dizendo algo profundo. No versículo 2 dizendo: toda vara em mim. Jesus está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, ou seja, arranca, mas limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vamos mais adiante. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos só compreender. Jesus está falando aqui de algo muito, muito forte. Jesus está falando aqui de frutos. E há uma grande importância, há uma grande relevância na vida daqueles que dizem seguir a Cristo. Você sabia que muitas vezes há muitas pessoas por aí enganando a si mesmo? Porque há uma grande diferença de ser um admirador de Cristo. Há uma grande diferença em estarmos dentro de quatro paredes e a diferença de sermos seguidores. Porque Jesus aqui está falando aos seus discípulos e
quando se trata de discípulo, a gente não vai destrinchar, mas é algo muito forte. Não é um simples seguidor, mas é alguém que se transforma totalmente pelos ensinamentos daquele que está falando. Ser discípulo é seguir a ideia e acreditar que aquilo que você está seguindo está modificando a sua vida e você tem que seguir as orientações daquele que você diz como seu condutor. E Jesus está falando aos discípulos que ele é a videira verdadeira. E Jesus aí começa a trazer uma análise, trazer algo muito forte. Porque se Jesus está enfatizando que ele é a videira verdadeira, certamente existiam oposições que estava trazendo algumas mensagens totalmente ao contrário daquilo que é verdadeiro. Vamos esclarecer ou simplificar as coisas. Jesus estava trazendo a si mesmo como uma videira, como um exemplo vivo, como aquele que não encontrasse falha, que olhava para Jesus, olhava para um homem perfeito, olhava para um homem certo, honesto, um homem que não vivia com barganhas, um homem que não vivia sendo desonesto com ninguém, mas trazendo um caráter perfeito de vida cristã. Então Jesus ele está enfatizando, dizendo, olha, se tiver outro evangelho aí, que não ande de conformidade com aquilo que é do céu, está totalmente errado. Agora, eu quero vos dizer, Jesus estava dizendo, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que produz e aquele que está em mim produz também. E Jesus começa aí a destrinchar as suas palavras e as suas verdades, dizendo, olha, toda a vara em mim, preste atenção, isso é Jesus que está falando, tá certo? Porque muitas vezes as pessoas não querem dar crédito, muitas vezes as pessoas não querem seguir, porque acham que é uma ideia da mente humana. Mas Jesus expressa-se dizendo, olha, toda vara em mim que não dá fruto. Às vezes a gente olha para as pessoas que estão seguindo, estão dentro das igrejas, estão andando nas igrejas e está em Cristo. Porque Jesus enfatiza dizendo, a vara que está em mim. Ele não está dizendo que a vara está fora, mas há uma consequência daqueles que estão em Jesus e não estão dando fruto. Aí eu quero enfatizar algo muito, mas muito importante para as nossas vidas, em especial ao século que estamos vivendo, aos dias tão difíceis que estamos vivendo. Como descreve a palavra de Deus, o mundo que jaz o maligno. O mundo o qual o maligno opera de uma forma muito, eu posso utilizar esta palavra, muito especial. Com muita categoria, o maligno tem se utilizado das suas artimanhas. Porque no século qual estamos vivendo, há pessoas que não estão preocupadas mais com os frutos. E Jesus aqui está tratando a sua igreja. Jesus está conversando com seus discípulos. Jesus está orientando aos seus discípulos a forma de viver, a forma de estar. Jesus estava dando uma característica de moral espiritual e de um caráter totalmente santo e verdadeiro. Jesus estava dizendo, quem está em mim não é questão de necessidade.
tem que dar fruto. Não é opção. Porque Jesus está dizendo, eu sou a videira. Eu sou o alimentador. Eu sou quem faço produzir todas as coisas. Aí Jesus está dizendo, olha, aquele que está em mim, eu sendo a videira, e vocês são os ramos. Toda vara que está em mim, que não está dando fruto, atira. Ele está dizendo, vai ser arrancado de mim. Vai ser cortado. O que é que Jesus está dizendo? Se está em mim, tem que dar fruto. E a gente percebe que a questão do fruto, a necessidade de frutificar, a necessidade de brotar, de germinar, a necessidade de alimentar alguém, não está mais sendo vista, não está sendo muito interessante para o século qual nós estamos vivendo, para algumas denominações que estamos vendo ao longo da nossa caminhada, que os frutos ficam, ninguém sabe aonde, não sei nem se em algumas congregações, em algumas denominações, se ainda existe o desejo de dar fruto. Ao mundo que estamos vivendo, estamos perdendo tanto a identidade, porque não estamos dando fruto. Perdemos a identidade de verdadeiros adoradores, porque a preocupação é tão grande que os dons possam ser manifestos no meio da igreja, no meio do povo, do meio cristão, do segmento cristão, que estão esquecendo de frutificar, estão esquecendo de dar fruto, estão esquecendo que estão ligados na videira. E a videira que é Cristo está dizendo, vocês precisam dar fruto. Vocês precisam ser fruto na videira. Vocês precisam ter algo que ninguém lá fora tem. E Jesus está preocupado com esses segmentos que se dizem ser verdadeiros adoradores, porque a gente só consegue dizer os verdadeiros adoradores através da palavra de Cristo. Ele mesmo está dizendo, olha, se estais em mim, olha como Cristo está dizendo. Como Cristo está enfatizando a sua palavra. A vida tão próspera, espiritualmente falando, de tantos dons que as igrejas estão tendo aí, eu não sei nem se tem alguns que estão listados aí, porque as coisas estão tão sérias. Por esses dias eu estava vendo um vídeo aí que só Jesus tem misericórdia da nossa vida. Então isso vem tirando a mensagem da cruz do meio das igrejas. Isso vem tirando a mensagem cristocêntrica. Isto vem tirando o foco daquilo que é fiel, daquilo que é verdadeiro. Ei, deixa eu te dizer algo neste momento. Jesus não morreu, aleluia, para simplesmente nos dar o direito de depois deixar o seu nome como se não estivesse valendo mais nada. O evangelho o qual um dia foi mostrado a mim é um evangelho que liberta, um evangelho que purifica, um evangelho que transforma a vida do homem, um evangelho que muda o caráter, é o evangelho que transforma a mente do ser humano, o evangelho que ora Cristo anunciou, que modificou a minha vida, é o evangelho que me mostra que se eu estiver em Cristo e se Cristo está em mim, eu mudo a minha forma de viver. O evangelho o qual Cristo me ensina todos os dias através da sua palavra e do seu Espírito, é um evangelho de transformação de vida. É o evangelho que diz que o crente deve buscar os dons com zelo, mas é o evangelho que diz que o crente precisa literalmente dar frutos. E às vezes eu fico sem entender
Às vezes embaraça a mente, aleluia, de quem já está formado, de quem tem o conceito que o céu é tomado por esforço. Às vezes embaraça a mente de enxergarmos tanta situação obscura dentro de algumas denominações. Coisas que se acontece, que eu posso afirmar e dizer coisas horrendas que não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Que não tem nada a ver com Cristo ressurreto. Que não tem nada a ver com os pilares, aleluia, o qual Cristo deixou como fundamento para as nossas vidas, para que possamos ser salvos. Estamos vivendo os momentos cruciais, estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas, o qual nós não estamos abrindo os olhos para enxergar o falso do verdadeiro. Irmão Adivan, e a gente vai arrancar? Não, eu não estou pedindo para ninguém arrancar ninguém. O que eu estou dizendo neste momento é que Jesus nos ensina para dar fruto. Se a minha vida não condiz com a vida que Cristo viveu, isso significa que eu não estou na videira. Isso é fato. Jesus literalmente está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, arranca ela, poda. Mas a que estiver em mim, limpa ela, dá fruto. Então esta palavra neste momento é para você que está dando fruto, e para você também que não está dando fruto. Ei, ainda há tempo de resgatar valores nas nossas vidas. Ainda dá tempo de ser uma pessoa com caráter formado naquilo que Deus Ele deixou para nós. Ainda dá tempo de resetar as nossas mentes carnais, de formatar algumas coisas que está dentro de nós e começar o algo novo de Deus. Começar o algo novo de Deus, que é literalmente produzir frutos. E o Evangelho de Cristo vai nos dizer que os nossos frutos sejam dignos de arrependimento. Sejam dignos de ser, aleluia, chamados filhos de Deus. Se a gente hoje aqui for destrinchar alguns frutos, se a gente aqui for falar de algumas situações, o que é que realmente Cristo quer falar aos nossos corações? Ele não fala de um simples fruto, ele está falando do fruto do Espírito. Jesus está dizendo: olha, se estiverdes em mim, você vai produzir o fruto do Espírito. Ele está dizendo: vocês não são capazes de produzir isso sozinhos. Vocês não serão capazes de produzir o que eu tenho em mim. Mas vocês só vão produzir se estiverdes em mim. E se as minhas palavras estiverdes em vós. Se vocês realmente quiserem produzir, vocês têm que estar em mim. Quando Jesus diz estar em mim, Ele como a videira, Jesus está dizendo: olha, vocês não podem produzir outras coisas. Se vocês estão dizendo que está em mim, se vocês estão dizendo que são autênticos, se vocês estão afirmando, batendo no peito aí, dizendo: não, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e não produz fruto, e não se mostra ser, e sua vida não tem nada a ver com aquilo que Cristo viveu, então, meu querido, me desculpe a minha sinceridade no que Cristo está nos ensinando, com o que condiz com a palavra de Deus. Se nós não condizemos com as veracidades da palavra de Deus, os nossos nomes não serão taxativos como os verdadeiros e autênticos evangelhos, seguidores de Cristo. Somos simplesmente aplaudidos por as fachadas que nós tentamos viver. Mas o Evangelho de Cristo não condiz, aleluia, em estar em Cristo e não viver o que Cristo viveu. E não tentar simplesmente imitar, ter a essência. Se você tem o Espírito de Deus, que é a nossa videira,
Se você tem Jesus, aleluia, na sua vida e não está produzindo literalmente nada, então você precisa rever os seus conceitos de cristão. Você precisa rever o seu conceito de verdadeiro adorador. Porque não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus, ele disse: estais em mim e eu em vós. Escute o que ele está dizendo. Isso é a palavra de Cristo. Você pode ler. Leia. Porque talvez você não acredite no mero homem, como muitos dizem que come farinha e come carne. Talvez você não acredite, mas se você acreditar na palavra de Deus, aí deixa eu te dizer algo muito importante. É porque tem gente, sabe, tem gente que pega só aquela parte boa, que ele acha que é boa, porque a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é a coisa mais maravilhosa que existe no globo terra. É a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Então eu não posso resumir naquilo que massageia o meu ego, naquilo que eu acho bonito. A palavra de Deus tem que ser vivida de Gênesis e Apocalipse, e nós entendemos o tempo específico para que ela está produzindo a nós. Há situações que foi deixada no Antigo Testamento, mas há situações que foi deixada como exemplo para as nossas vidas e nós vivemos a plenitude da palavra de Deus. Então eu não posso jamais abrir a minha boca, e todo mundo tem o direito de abrir, todo mundo tem o direito de dizer que está, que faz e que acontece. A vida é sua, a palavra é sua, a boca é sua, você faz e fala o que realmente você quer. Mas eu posso lhe afirmar com a veracidade da palavra de Deus, com aquilo que está escrito. Se nós não tivermos uma vida pautada naquilo que Jesus está dizendo, não conseguimos levar nas nossas vidas escrita com os dedos de Deus, taxativos como os verdadeiros adoradores. Seremos só simplesmente fanáticos com os dons espirituais da igreja, sem viver o verdadeiro evangelho que nos toca e purifica as nossas vidas. Então nós temos que entender o que realmente nós estamos seguindo. Se não tem diferença nas nossas vidas, se o evangelho não entrou em nós para nos mudar, para nos tornar diferente, se nós somos uma pessoa rude, sem amor, sem carinho, sem afeto humano, se nós somos uma pessoa que não tem amor ao próximo, que nós não queremos saber, que nós julgamos as pessoas, se somos umas pessoas difíceis de se conviver, aleluia, eu quero vos dizer que está faltando fruto em nós. E se está faltando o fruto em mim e você, precisamos com muita urgência correr aos pés da cruz e entendermos e conceituarmos em nossas mentes. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos afirma dizendo que nós temos que ter a mente de Cristo. O mesmo diz a mim e a você: se estais em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, você está na videira e a videira vai fazer você produzir novos frutos. Você agora foi enxertado, você agora está sendo uma nova criatura. Então ele está dizendo: não tem como ser uma nova criatura e produzir os mesmos frutos de antigamente. Não tem como dizermos, gente, é a palavra de Deus que está nos orientando. Não tem, isso é ilusão, isso é uma ótica humana que nós vivemos totalmente, isso é uma ilusão de um cristianismo que estão inventando aos dias de hoje. Não tem, não existe na palavra de Deus. Não existe, você não vai achar. Desde o Gênesis, Deus está exigindo ao ser humano que conviva com Ele. Desde o Gênesis, Deus está orientando a raça humana que precisa ser diferente. A sua palavra enfatiza dizendo: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se eu não estou produzindo fruto algum, então, meu querido, eu não estou em Cristo. Eu não estou na videira. Irmão Adivan, eu estou me esforçando para produzir. Se esforce. Produza. Porque Jesus é mudança de vida.
O evangelho significa isto: mudança de vida, mudança de caráter, transformação. Não tem como eu dizer que estou em Cristo e vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Isso não existe em canto nenhum, você não vai encontrar. Jesus diz: eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Jesus enfatiza dizendo: porque sem mim nada podei fazer. Então é isso. Nós não temos nada, nós não fazemos nada, nós não conseguimos nada se Cristo não produzir em nós. E a gente só consegue produzir se Cristo, aleluia, estiver ligado a nós e nós em Cristo. Então temos que entender o que é que o fruto produz, o que é que o fruto faz, o que é que o Espírito trabalha nas nossas vidas. O fruto do Espírito são virtudes que o Espírito Santo de Deus manifesta na personalidade do crente. E tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. O fruto do Espírito são qualidades do Espírito Santo produzido em nós, que muda, que transforma a personalidade do crente. Isso é fruto do Espírito. É o que eu estou tentando passar para mim e para você. Se eu não mudei, se eu continuo a mesma pessoa de antes, mesmo dizendo que aceitei Jesus, mesmo dizendo que eu entrei no Evangelho, talvez está faltando o Evangelho entrar em mim. Porque tem muitas pessoas aí, a irmã Adivão, o que é que a gente faz? Bota para fora, não bota não. O que é que a gente faz com fulano que quer viver de todo jeito? Ensina. Mas ensina direito. Ensina o caminho do céu. Fala com verdade. Não esconde os espinhos que estão, aleluia, através dos ramos, porque o evangelho de facilidade, qual muitos estão ensinando, eu não posso até nem denominar como evangelho. Eu não posso nem reconhecê-lo como evangelho, porque o evangelho de Cristo não traz facilidade para ninguém. O evangelho de Cristo que não produz, ou o evangelho que estão ensinando que não produz arrependimento, não produz uma conduta nova nas pessoas. Venha do jeito que está e permaneça, isso não é evangelho. O evangelho é: venha do jeito que estás, mas muda depois que entra, mas transforma depois que entra. Há uma alteração, há uma manifestação do Espírito que produz isso na vida da gente. A gente vai observar que há algumas classificações para o fruto do Espírito. E a gente vai destinar ou destrinchar rapidamente algumas situações que acontecem nas nossas vidas. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, ele fala de amor. É uma expressão muito forte. Fala do amor ágape, a essência do amor. Paulo também define o amor como um vínculo da perfeição. Aleluia! É algo que é espontâneo, algo que é imutável, algo que é sacrificial. Entenda o que Cristo está passando para mim e para você neste momento. O fruto do Espírito começa tão somente em amar, no amor. E o que é que Cristo está dizendo? Olha, se você está em mim, você tem o amor. E este amor é espontâneo, imutável e sacrificial. Cristo está dizendo: olha, o que eu vou produzir em você, você vai ter que fazer alguns sacrifícios. O amor que eu produzo em você é inalterável. Não há mutação. O amor que eu produzo em você, ele é imutável.
não sofre alteração. Cristo está dizendo, olha, a minha essência está dentro de você. Ninguém consegue alterar a minha essência. E a minha essência vai trabalhar dentro de você, para que você produza fruto. Mas esse fruto é sacrificial. Cristo estava dizendo, você tem que se sacrificar para que o fruto se revele em você. O amor é isso. Ele é sacrificial. O apóstolo Paulo vai destrinchar isso. Se você for observar em Gálatas 5:22, aí a gente vai observar todas as coisas. Vem as obras da carne, mas também vem o fruto do Espírito. E isso se segue na vida do verdadeiro adorador, do cristão autêntico, que se esforça em viver uma novidade de vida. Então, o que nós devemos se alicerçar, você tem que buscar os dons, mas você tem que viver os frutos. Não é opção. Temos que viver. Temos que ter. Temos que vivenciar isso na prática. Porque quem olhar para você vai olhar para os seus frutos. Frutos não são obras. Frutos são caráter, são atitude, são forma de viver. Frutos são forma de falar. Fruto é a personalidade da pessoa que é mudada. Que Cristo consegue transformar quando as pessoas querem ser transformadas. E por isso Jesus ele disse: se você está dizendo que está em mim e não está dando fruto, me desculpe. Eu vou ter que arrancar. Eu vou ter que tirar. Porque eu não quero nada em mim que cause escândalo. Eu não quero nada em mim que escarneça o meu nome. Eu não quero nada em mim que venha distorcer tudo aquilo que é a minha essência. Eu não quero nada ligado a mim que venha distorcer o meu nome, distorcer o evangelho que eu preguei. Eu não quero nada em mim que venha tirar a essência do amor, do gozo, da perfeição. Eu não quero nada em mim que venha tirar a essência do equilíbrio. Eu não quero nada em mim que venha trazer algo que não transforme. Eu não quero nada em mim que não seja longânimo, pacífico, benigno. Eu não quero nada em mim que não produza fé. Eu não quero nada em mim que não seja manso. Eu não quero nada em mim que não tenha equilíbrio, que não seja temperado, que não tenha equilíbrio suficiente para lembrar que eu produzo fruto em vocês. Então, quando você tiver aquele tempo na sua casa, abra a sua Bíblia e veja lá o que é que nós temos que produzir. O que é que nós temos que produzir nas nossas vidas para que possamos ser taxativos em sermos chamados verdadeiros adoradores. Bendito e exaltado é o nome do Cristo que fez os céus e a terra. Então é esta reflexão que eu quero trazer para você neste momento. Eu sei que não produzirão muitos efeitos em muita gente. Porque o povo querem viver uma vida de extrema regalias sem nenhuma alteração, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma mudança. É essa a forma que o povo quer viver. Por isso Cristo está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estiverem aí lá fora mostrando algo totalmente diferente do que eu ensinei, saiam fora, porque eu ensinei a verdade. Guarde esta palavra no teu coração, porque ela tem o poder de transformar a sua vida, em nome de Jesus.